querido, graça e paz, chegamos com o nosso Segunda às 18. Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. No Segunda às 18 a gente conversa sobre assuntos relacionados à vida cristã. E hoje eu quero compartilhar com você algo que o Senhor tem gerado no meu coração acerca da igreja e acerca do Brasil. E eu quero, antes de tudo, esclarecer que eu vou falar carregado de muito temor e de muito tremor, sem nenhuma intenção de ordem política. Toda a minha fala, embora vá tocar algumas vezes no cenário político do nosso país, o fato é que a intenção dela é altamente espiritual. Eu tenho orado e feito algumas ponderações sobre o cenário Brasil, mas também sobre o cenário igreja, e atentado para o fato que Deus deseja que nós nos posicionemos de maneira diferente do que temos feito ao longo de tanto tempo. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 14, o Senhor Jesus diz que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Quando Jesus fala de sal da terra, ele está falando de ser equilíbrio, ponto de equilíbrio. Quando ele diz que nós somos luz do mundo, ele está falando em sermos referência, ponto de referência. Lamentavelmente, perdemos isto. Na polarização política, como igreja, também fomos polarizados. Não apenas politicamente, mas hoje somos polarizados em diversos setores e segmentos do ambiente cristão. Exemplo: calvinistas versus arminianos, cessacionistas versus continuistas, pentecostais versus tradicionais, igrejas pretas versus igrejas brancas. O problema não está nisto. Estas diferenças sempre houveram e o tempo inteiro nós fomos chamados a repensar as nossas convicções. Esse é o nosso Segunda às 18. A questão é que virou palco de disputas e desculpas, mandos e desmandos, embates e debates que mais nos expõem do que nos ensinam. Outro dia, um líder foi ao Palácio do Planalto orar pelo presidente da República. Viralizou. Lamentavelmente, não pela oração ou pelo acesso, mas porque alguns evangélicos, milhares, diga-se de passagem, não concordaram e não concordam que oremos por uma autoridade em exercício no seu governo, porque politicamente sou contra ele. Tá, as razões são várias. Eu já disse que o Segunda às 18 não está tratando de política, a questão é espiritual. Então, as razões pelas quais você não concorda com o atual governo, o atual presidente, são as mais diversas. Mas nós estamos falando de orar por. Eu vi pastores falando em podcasts que não oram por Lula, que não oram pela salvação de Lula. Quem somos? Cristãos ou extremistas de uma fé emburrecida pela ignorância da intelectualidade religiosa? E o nosso dever de orar pelas autoridades, onde fica? Para onde foi, gente? Como se interpreta isto? E eu não estou censurando quem disse que não ora, não de maneira direta, e nem elogiando quem foi. Nós vamos chegar lá porque eu estou falando aqui de postura da igreja. Qual é o papel da igreja nesse cenário? E aí eu preciso te perguntar, desde quando nós oramos por uma autoridade somente quando concordamos com ela? Você já leu Romanos 13? Você sabe quando Paulo escreveu o texto de Romanos 13? A igreja em Roma e no Império estava sob a ameaça da espada de Roma.
Cristãos eram jogados nas arenas para serem devorados por leões, ursos, lobos e hienas. Seus bens eram confiscados. Muitos eram queimados e crucificados na terrorosa forma romana de calar os seus desafetos. E Paulo diz: toda a autoridade foi constituída por Deus. Paulo estava certo ou nós estamos certos? Porque se admitirmos que Paulo estava certo e falando inspirado pelo Espírito de Deus, teremos que entender que nós estamos errados em algumas posturas que estamos assumindo. Se nós é quem estamos certos, tenho que questionar qual era a motivação de Paulo ao escrever isto. Mas ponderemos, esse é o 2:18. Você já parou para imaginar que o cenário que estamos vivendo hoje pode ser Deus tratando com a igreja brasileira? Nós temos a mania de atribuir aos homens o poder que é de Deus. E com isto, roubamos dele a glória que lhe pertence. Alguns anos atrás, não tão longe, gestão anterior à que estamos vivendo, resolvemos crer que todos os nossos problemas seriam resolvidos por um homem, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a quem alguns evangélicos e até pastores ovacionaram como o Messias, algumas vezes, parafraseando o seu segundo nome. Veio a pandemia, milhares morreram. Ele não conseguiu exercer o seu governo com a leveza que se esperava. E a esperança de solução em um homem não pôde ser alcançada. Líderes interromperam cultos, cortaram louvores ao meio para gritarem que o Messias estava chegando. Pasmem, nem sonhe em culpar o presidente em questão. Longe disso, eu já disse que o meu discurso não é político. A culpa é nossa, que conhecemos a Cristo. Sabemos que a glória é dele, mas ousamos esquecer dele quando temos uma esperança visível, palpável e humana. Nos esquecemos da fala de Jesus a Pilatos: nenhuma autoridade te teria sido concedida se não fosse do meu Pai que está no céu. Esses dias eu precisei chamar a atenção numa conversa amigável. Chamar a atenção foi abrir um parêntese. Numa conversa amigável com um líder que mencionou que no meio de um congresso, 15.000 pessoas, coral de mulheres, estava no meio do louvor. O presidente chegou, o presidente Bolsonaro chegou, e ele fez parar o louvor para 15.000 pessoas acenderem luzes de celulares e gritarem e ovacionarem o nome do então presidente. Repito, a culpa não é dele. Eu não estou aqui para apontar, para culpar, para tirar, para colocar. Estou falando para a igreja. Estou falando para a igreja. Eu disse àquele pastor: vamos ponderar que hoje é teu aniversário. Toda a igreja do teu campo ministerial se reuniu para celebrar o teu aniversário. No painel de LED está o teu nome: parabéns, pastor fulano. E eu resolvo fazer uma surpresa e chego no meio do culto. O teu vice-presidente se levanta, interrompe o louvor do coral que está cantando para dizer: irmãos, vamos parar, porque está chegando a estrela da noite. Josué Brandão chegou. O louvor para e o povo começa a gritar o meu nome: parabéns, Josué, parabéns, Josué. Esquecem o teu aniversário, eu disse para ele, tiram teu nome do telão e colocam o meu, e a partir de agora tudo converge em torno da minha chegada. E na hora de partir o bolo, cantam parabéns para mim. Mas o aniversário é seu.
como você se sentiria? Eu perguntei para ele. Ele disse, pensando assim. E eu perguntei para ele, como você acha que Jesus se sentiu com a sua postura de interromper o louvor que estava sendo oferecido a ele por corações aquecidos por uma adoração voluntária? E um homem, por mais importante e querido que ele seja, roubou a cena. Sabe qual é a questão, gente? E esse é o nosso Segundo às 18. Nós estamos tratando Jesus como se ele fosse um fantasma. Como se ele não estivesse presente. Ele está morto e não sente mais nada. Pela nossa postura de roubar a glória de Deus e doá-la aos homens, podemos estar agora debaixo da caneta de Deus. Não importa o que você me diga da eleição do presidente Lula, nem do que você acredita sobre esta eleição. Eu tenho que crer na Bíblia, quando diz que o Senhor estabelece reis e remove reis. Ou eu creio nisto, ou terei que questionar muita coisa do que a Bíblia diz. E se eu te disser que Deus está no controle da história e Deus está no controle do Brasil? Você lembra que antes de Bolsonaro tivemos outra esperança e nos comportamos exatamente iguais? Sim, Antony Garotinho, irmão em Cristo, então governador do Rio, foi aclamado nas igrejas como a salvação que o Brasil precisava. A diferença é que não havia redes sociais para tornar o movimento ainda mais vultoso naqueles anos. E antes, tivemos Fernando Collor. Ou seja, estamos sempre elevando homens à posição de pequenos deuses ou de demônios. E agora, ainda cremos que a nossa salvação vem do presidente norte-americano Donald Trump. Ele é a salvação do Brasil. Ei, isto não é sobre política, é sobre espiritualidade, é sobre a igreja, é sobre a igreja se posicionar, orar, clamar, se arrepender. Se a igreja brasileira entrar em oração, Deus vai intervir no Brasil. E eu não estou falando de intervenção política. De política nós falaremos do próximo Segundo às 18. Eu vou falar sobre cidadania e vida cristã. Estou falando de intervenção espiritual, divina, que vai repercutir na política, na segurança, na economia, no ambiente jurídico e em todas as outras ambiências e espectros da nossa nação. O Senhor Jeová diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entenda, goste você ou não de Bolsonaro, goste você ou não de Lula, goste você ou não, vou falar agora de um homem que não exerce cargo político, exerce um cargo jurídico, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Goste você ou não deles, goste você ou não do governador do seu estado, saiba, a caneta que eles seguram só estará em suas mãos enquanto Deus quiser que esteja. O Deus que levantou Babilônia para punir a Judá, despedaçou Babilônia quando a nação foi além da conta porque confiava em seus poderes. O Deus que estabelece governantes destitui governantes. Assim foi com a Pérsia, com a Grécia, com Roma.
Assim foi com líderes muito maiores do que os que eu estou mencionando nesse rápido vídeo. Entenda, Deus tem a chave que rege o mundo. Minha fala conclusiva é: igreja brasileira, pastores, líderes, aqueles que exercem influência nas redes, na imprensa, na mídia, vamos convocar a igreja. É hora de nos curvarmos em oração, quebrantamento e arrependimento. Já é hora de voltarmos o nosso coração para Deus, reconhecendo que estamos errando repetidamente. Orar por Bolsonaro, ex-presidente, orar por Lula, atual presidente, é nossa obrigação. Nos arrependermos e nos rendermos a Deus em oração é o único caminho de resgate da nossa nação. Nesse 2:18, eu vou repetir, ainda que para você, que é inclinado a um lado ou a outro lado, a um líder ou a outro líder, ainda que a minha fala pareça de cunho político, acredite, ela não é. Sinto Deus nos conclamando a orar pelo Brasil. A salvação desta nação vem do céu. Deus vai levantar a quem Ele quiser levantar, destituir a quem Ele quiser destituir, porque, repito o texto sagrado, Ele estabelece reis e remove reis. Ou eu creio na Bíblia, além do Salmo 23, ou a minha fé estará tão limitada quanto o número de versículos, e não me refiro às palavras do Salmo 23, porque são extremamente abrangentes, mas ao número de versículos do Salmo. Entenda, igreja, irmão, irmã, a despeito de sua fé, de sua convicção religiosa, da igreja onde você frequenta, esta é a hora de a igreja se curvar. Se nós fizermos movimentos de oração na quantidade que fazemos shows, eventos sociais, movimento de vitrine, se nós nos colocarmos diante de Deus, a história desse país muda em tempo recorde. Que Deus te abençoe. Fique com a gente. Forte abraço.